Quero saudar a todos os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, né? Nós estamos reunidos nessa manhã na presença do Senhor para mais um culto, né? Que nós vamos prestar a Ele. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Abaixe a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua presença neste lugar, um lugar que nós separamos para louvor, para adoração do Teu nome, este lugar, ó Deus, que um dia foi consagrado, templo santo ao Senhor. Nós te pedimos, Pai, que nesta manhã, este culto, ó Deus, que vamos prestar ao Senhor, seja um culto agradável aos teus ouvidos, que o Senhor possa receber os teus atos, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, o cantar dos nossos lábios, Senhor, os toques dos instrumentos, ó Deus, Senhor, que cada palavra, Senhor, ministrada, cada oração que for feita, Senhor, cada oferta no teu altar, cada vida, Senhor, cada criança, cada jovem, adolescente, adulto, Senhor, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, e te pedimos, Pai, que a nossa vida possa ser um culto agradável ao Senhor, não somente, Pai, aqui neste lugar, mas todos os dias da nossa vida, na nossa casa, na nossa família, com os nossos vizinhos, na nossa escola, no nosso trabalho, ó Deus, que sejamos luz para as nações, ó Deus. Te pedimos, Senhor, que a Tua palavra também nessa manhã venha tocar na nossa vida, tocar no nosso coração. Nós estamos iniciando hoje uma série de 7 mensagens sobre a vida de Jó. Nós te pedimos, Pai, que essas mensagens possam ficar gravadas no nosso coração e que ao término, Senhor, dessas mensagens, nós possamos estar muito mais fortalecidos no Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dirija as nossas vidas. Abençoe, ó Deus, o nosso pastor Paulo, nosso querido pastor Paulo, que está impossibilitado de estar aqui, Senhor, devido a problemas de dificuldades, Senhor, com o coronavírus, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor o abençoe, que o Senhor o fortaleça, Senhor. Ele é do grupo de risco, Senhor, por isso não pode estar aqui, mas nós invocamos o Teu nome sobre ele, sobre a vida dele, sobre a sua família, Senhor. Pedimos que o Senhor o fortaleça, Senhor, que o Senhor o abençoe em todos os seus caminhos, que o Senhor o conduza, Senhor, também aqui na direção da Tua igreja, Senhor, dos Teus filhos, das ovelhas do Senhor, que o Senhor o capacite cada dia, Senhor, para que ele possa, Senhor, assim continuar a obra que não é nossa, Senhor, mas é Tua, Deus. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está presente aqui. Obrigado pela vida do irmão Milton, que está aqui também nos visitando. Obrigado por cada um, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo de número 150. Salmo de número 150. São apenas 6 versículos. Todos acharam? Amém? O texto diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus
poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som de trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Coloque-se de pé, amados. Nós vamos ver todos juntos esse último versículo aqui, não é? Amém? Amém. Versículo 6. Vamos lá? Vamos lá? Todos juntos. Vamos lá? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Convido a equipe de louvor. Agora nós vamos fazer o que o Salmo está nos convidando, né? Onde, irmãos, vamos louvar o Senhor pelo número 366 do cantor cristão, intitulado Firmeza. Um título bem, digamos assim, cabe bem, né? No momento que a gente está passando aí. Nós que confiamos em Deus, não devemos deixar abalar, né, pelas coisas que nos rodeiam, porque a nossa esperança ela não está nesse mundo, né, irmãos? Graças a Deus, né? Sabemos que a nossa vida aqui é passageira, então é importante termos essa firmeza de fé, né, naquilo que cremos, né? Ou seja, no Senhor Jesus. Então vamos louvar o Senhor. Meu amor, estou feliz.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos orar nesse momento pela obra missionária, né? Eu convido aqui o irmão Toninho, vem aqui. Vamos acompanhar juntamente com o irmão Toninho essa oração, né? Por Missões Videira, né? Pela obra missionária e por aquilo que Deus tem feito na Igreja Batista Videira. Amém? Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento estar aqui na tua presença, Pai, para te louvar e agradecer o teu santo nome, Deus. Nós te pedimos, ó Deus, por todos os missionários, Pai, que estão espalhados pela face da terra, Deus. Sabemos que é um trabalho árduo, Deus, um trabalho difícil. Sabemos que muitos passam necessidade, ó Deus, mas que o Senhor possa ser com todos eles, ó Pai. Principalmente, ó Deus, ali em Ribeirão Branco, ó Pai, no qual tem a igreja Filho, ó Deus. O Senhor possa estar abençoando ali aquela missão, ó Pai. O Senhor possa ser com eles, ó Deus. O Senhor possa estar dando capacidade, capacitando o pastor que está ali, ó Deus. O Senhor possa estar suprindo as necessidades, ó Deus. E que os missionários, ó Deus, que estão espalhados pela terra, o Senhor possa proteger. Sabemos que em alguns países, ó Deus, temos pessoas terroristas, ó Deus, que tentam matar, ó Deus, destruir a tua obra, Pai. Mas nós sabemos que nada prevalece contra ti, ó Deus. Por isso nós colocamos as missões, todos os missionários nas tuas mãos, ó Pai, e confiamos que o Senhor vai protegê-los, ó Deus, porque a tua palavra jamais volta vazia. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Nós entregamos cada missionário nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1. Nós vamos iniciar uma série de 7 mensagens. E nós vamos meditar por algumas semanas sobre um homem que foi de fato um troféu nas mãos de Deus. Troféu é um
prêmio por uma vitória, não é isso? Então, quando houve esse confronto entre Deus e Satanás, deixa a sua Bíblia aberta aí, não é? Satanás, então, ele provoca a Deus, e então ali na pessoa de Jó, Satanás ele é completamente desmascarado e Deus então sai vitorioso. Então, nessa experiência, nessa história, nesse confronto entre Deus e Satanás, Jó então ele aparece e se destaca como sendo o grande troféu de Deus, o grande troféu da vitória de Deus sobre o diabo. É uma história impressionante, não é? E nós estaremos então aqui durante algumas semanas extraindo algumas lições da experiência vivida por Jó. E eu tenho certeza, amado, que será uma bênção para cada um de nós. Amém? Amém. Bem, o livro de Jó, ele tem algumas características. Por exemplo, se vocês derem uma olhada, os irmãos vão perceber que esse livro tem 42 capítulos e ele faz parte do grupo dos livros poéticos da Bíblia. E você sabe que a Bíblia ela pode ser agrupada literariamente em vários blocos literários, não é? Nós temos o livro da lei, nós temos os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, que estão divididos em profetas maiores e menores, não é? Nós temos o Novo Testamento, temos os Evangelhos, não é? As Epístolas, o livro de Apocalipse, e enfim, amado, este é o último critério literário como se podem ser agrupados os livros da Bíblia. E o livro de Jó aqui ele faz parte da categoria dos livros poéticos. E ele então, ele abre esse bloco da Bíblia, ele é o primeiro dos livros poéticos. Jó, depois seguido de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E aí estão então os livros poéticos da Bíblia. E evidentemente são poéticos porque eles foram escritos em forma de poesia. No entanto, existe uma parte do livro de Jó que não é poesia, é prosa, é história, né? E como eu disse, são 42 capítulos. No entanto, toda a história do personagem aqui envolvido, a história em si, ela é contada em apenas 2 capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2. Aí está então a história, e essa parte não é poesia, essa parte ela é prosa. A história ela tem um desfecho nos últimos 8 versículos do capítulo 42, que também é prosa, não é poesia. Portanto, amado, o livro de Jó, ele se divide em prosa, que é a história em si, não é? E depois, os 40 capítulos seguintes são os discursos envolvendo ali os amigos de Jó, envolvendo o próprio Jó, Deus, né? Esta então é a parte poética do livro. Irmãos, nós cremos que o livro de Jó, ele tem como autor Moisés. E embora ele não seja o primeiro livro da
da coletânea na Bíblia, não é? Ele está lá antes de Salmos, não é? Mas ele foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Portanto, um livro muito antigo, não é? Esse livro ele tem se destacado, ele tem sido destacado em toda a história. Esse livro ele tem sido tremendamente elogiado, não somente no meio cristão, mas também fora do meio cristão, como uma peça literária singular. E esse livro ele também divide opiniões. Existem pessoas que questionam veementemente essa história contada aqui no livro de Jó, porque a história de Jó levanta um grande questionamento. Como é que Deus permite que o seu filho Jó, inocente, sofra tanto por causa de um conflito entre ele, Deus e Satanás? Não é? O que é que Jó tinha a ver com isso? Então, algumas pessoas têm, ao longo da história da humanidade, criticado muito o livro de Jó. Mas, amados, sem dúvida, ele brilha das páginas da Bíblia como uma peça literária singular. E alguns personagens importantes na história têm atribuído a Jó um lugar especial, como talvez o livro mais belo de toda a coletânea bíblica. E existem personagens ao longo da história que chegam a dizer que Jó seria talvez a mais bela obra literária produzida pela humanidade. Um livro realmente muito especial. E esse personagem também, ele se apresenta como uma pessoa em uma história muito especial, e nós vamos conhecê-lo então um pouco melhor durante aqui algumas semanas. Nós vamos então concentrar as mensagens durante algumas semanas nos capítulos 1 e 2, onde é contada a história propriamente dita. E como é então essa história? Bem, o prólogo é feita a apresentação aqui da pessoa de Jó, não é? Uma descrição da pessoa de Jó. Depois, em seguida, uma descrição, a descrição ela se transporta então para daqui da terra para algum lugar no universo aonde estão Deus e os seus filhos. A Bíblia não diz que exatamente é o céu, não é? Talvez estes filhos de Deus seriam os anjos, um concílio celestial no qual comparece Satanás. E amado, eu não creio que tenha sido o céu, porque nós temos uma indicação de que desde que Satanás foi expulso do céu, ele não teve mais acesso ao céu, mas em algum lugar. E cada vez que eu então me referir a este encontro, eu vou usar por uma questão prática aqui a expressão concílio celestial. E aí então acontece um confronto sinistro. Satanás desafia Deus, Deus permite que Satanás venha e acometa Jó de coisas terríveis. É feita então a sua primeira investida, e Satanás na sua primeira investida, mas Jó permanece fiel
Deus. Depois a descrição se volta novamente para esse concílio celestial, mais um confronto entre Deus e Satanás. Uma vez mais, Deus permite que Satanás venha e aflija Jó. Na primeira vez, Satanás destruiu os bens de Jó, matou os filhos de Jó. Na segunda vez, Satanás toca no corpo de Jó, e ele então é acometido de uma enfermidade terrível, e ainda assim Jó permanece fiel a Deus. Então o diabo ele é desmascarado, o nome de Deus é vindicado, e algo aqui acontece interessante. Desde esse momento, no capítulo 2, Satanás desaparece da cena. Ele não volta mais. Ele sai derrotado. E tudo aquilo que Jó havia perdido, Deus então lhe restaura em dobro. E quando eu digo tudo, digo inclusive os filhos. Ele tinha 10 filhos. E no final da história, Deus restituiu quantos filhos a ele? Quantos? 10 filhos. Aí você vai pensar assim, mas não era em dobro? Foram 10 filhos. Mas pense, amado, na ressurreição, quando os primeiros 10 filhos ressuscitarem, ele terá 20. Assim então, Jó se converte num troféu nas mãos de Deus, o troféu da vitória de Deus. Então, amado, deixa a sua Bíblia aberta aí. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você é que cada um de nós pode ser um troféu na mão de Deus, um troféu da vitória de Deus sobre o diabo. Você, amado, pode ser objeto de uma grande vitória de Deus sobre o seu inimigo. E essa experiência você poderá tê-la não somente durante essas semanas, que nós estaremos estudando o livro de Jó, não somente durante esses dias, mas durante toda a sua vida. Vamos então conhecer um pouquinho melhor esse grande personagem chamado Jó. Vamos ler os primeiros versículos. Isso aqui seria, quem sabe, um currículo de Jó, uma descrição da pessoa de Jó. O texto começa dizendo assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Uma descrição da pessoa de Jó. Em seguida, uma descrição do caráter de Jó. Diz assim: homem íntegro e reto. Depois nós temos uma descrição da religião de Jó. Diz assim: temente a Deus e que se desviava do mal. Agora, uma descrição da família de Jó. Diz assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Agora uma descrição da fazenda de Jó, das suas posses, dos seus bens. O texto diz: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Depois é descrita a autoridade de Jó. Era também, o texto diz, era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço.
E finalmente uma descrição do status social de Jó. Diz assim: de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Que homem, não é? Que personagem tremendo. Quem era Jó? Que descrição realmente impressionante. Um homem rico, com autoridade, um homem com influência, um homem respeitado, um homem cheio de bens, tantas pessoas o serviam, um homem que gozava o mais alto status social daquele momento, daquela época, ali no mundo em que viveu. Mas é interessante, amado, como a Bíblia começa a descrição desse personagem. Normalmente, quando nós nos referimos a uma pessoa, nós temos a tendência de destacar o status social da pessoa, não é? Destacar o seu poder financeiro, destacar a sua autoridade, destacar a sua função, não é? O seu grau acadêmico, todas estas coisas que geralmente impressionam a nós. Nós temos a tendência de valorizar as pessoas a partir desses elementos. E como é diferente com Deus, não é? A Bíblia menciona aqui os bens de Jó, a Bíblia menciona a autoridade de Jó, o status social, tantas coisas grandiosas que ele era e possuía. No entanto, amado, a primeira coisa que a Bíblia fala de Jó é a descrição mais simples que poderia haver. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Apenas isso. Aqui começa tudo, não é? Havia um homem. Aos olhos de Deus, amado, a verdadeira importância de uma pessoa não reside nos seus bens, não reside nos seus graus acadêmicos, não reside no seu status social, nas suas funções, no cargo que ele ocupa, em nada disso. Aos olhos de Deus, a importância de uma pessoa reside na própria pessoa. O seu valor aos olhos de Deus não depende de coisas importantes que você alcançou ou deixou de alcançar. Você tem valor diante de Deus simplesmente por ser quem você é. Amém? Sabe, amado, quantas vezes nós fazemos essa pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Amado, você é filho de Deus. Deus ama tanto você do jeito que você é, a tal ponto que se você fosse o único pecador em toda a humanidade, Jesus viria sofrer tudo que ele sofreu. Entregar aqui a sua vida para salvar apenas você, se você fosse o único. O seu valor diante de Deus está ligado simplesmente à pessoa que você é. Como isso aqui pode ser útil para a gente, não é? Às vezes nos sentimos desprezados, às vezes nos sentimos preteridos, traídos, esquecidos, humilhados. Mas aos olhos de Deus, amado, você é a
habitante deste universo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Em seguida é feita uma descrição, apresentando aqui dois pares de características da pessoa de Jó. O texto diz: homem íntegro e reto. O primeiro par. Depois o segundo par: temente a Deus e que se desviava do mal. Interessante, amado, é que isso se repete lá no confronto entre Satanás e Deus, a partir do versículo 6. Diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. E o que é dito em seguida? Os mesmos dois pares de características: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Primeiro, uma descrição do caráter íntegro e reto. Depois, uma descrição da sua experiência religiosa, temente a Deus e que se desviava do mal. E por que primeiro o caráter e depois a religião? Será que o caráter é mais importante do que a experiência religiosa? Não, simplesmente porque a verdadeira religião é aquela que promove o caráter. É impossível dissociar essas coisas, a religião e o caráter. A religião bíblica, ela transforma o caráter, ela enaltece o caráter, ela enobrece o caráter. Homem íntegro e reto. O efeito, a causa, temente a Deus e que se desviava do mal. Amado, eu quero dedicar aqui alguns minutos para este primeiro par de características: homem íntegro e reto. Semana que vem nós veremos o segundo par de características: temente a Deus e que se desviava do mal. Então vamos lá: homem íntegro e reto. Tão simples, não é? Em duas palavras, a descrição completa do caráter de um homem: íntegro e reto. E o que é que significa isso? Íntegro e reto. Reto ou retidão descreve o comportamento externo, descreve os atos, descreve a maneira como o caráter interior se manifesta. Retidão, não é? Reto aqui é uma descrição da vida visível de Jó, um homem reto. Íntegro, por sua vez, essa palavra descreve a condição interior do seu coração. Primeiro íntegro, depois reto. Por quê? Porque a retidão, ela é o resultado da integridade interior. Primeiro o coração, depois os atos. Primeiro por dentro, depois por fora, não é? E sabe, amado, quanta dificuldade nós temos para entender isso.
Que tendência terrível nós temos? Obrigado. Que tendência terrível. Com tanta frequência, amado, de concentrar a nossa religião apenas no aspecto exterior, na forma como a religião se manifesta, a religião dos atos. Quando nós nos concentramos naquilo que pode, naquilo que não pode, o que é pecado, o que não é pecado, quando você concentra a sua atenção na exteriorização apenas daquilo que está por dentro. O que a palavra de Deus está querendo aqui nos mostrar através da experiência de Jó é que a vida exterior, ela é resultado daquilo que está aonde? No coração. Primeiro íntegro, e então, como resultado da integridade interior, retidão no comportamento. Primeiro dentro, depois fora. E como a Bíblia insiste conosco para entendermos isso. Quantas vezes na Bíblia nós encontramos figuras, encontramos expressões, declarações para nos convencer que não é a retidão do comportamento que promove a integridade interior, senão o contrário. É a integridade do coração que promove então a retidão do comportamento. Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Quem são uma referência daquilo que está por dentro? Integridade, interior, para então se manifestar na vida exterior. Essa, amada, é uma grande lição que nós precisamos aprender em nossa vida, em nossa religião, em nossa prática diante de Deus. Quando nós cometemos um pecado, nós temos a tendência de nos concentrar exageradamente no ato pecaminoso em si. Agora, amado, imagina agora aquela pessoa que faz um propósito diante de Deus, um propósito de, quem sabe, passar um dia de vitória, sem cometer um pecado. Então ele levanta de manhã e ele ora a Deus: Senhor, me dá vitória hoje, ajuda-me a andar nos teus caminhos, ajuda-me, Senhor, a não perder a paciência com ninguém, a não ofender ninguém, ajuda-me, Senhor, a andar nos teus caminhos hoje. Aí ele sai de manhã, ali da sua casa, depois de ter orado a Deus, e ele então começa as suas atividades rotineiras, e ele vai conseguindo alcançar o seu propósito. Termina amanhã, vai para o almoço, faz aquela refeição gostosa e segue pela tarde. E já está agradecendo a Deus porque o dia está terminando. E ele até agora não cometeu nenhum deslize. E aí lá no finalzinho do dia acontece uma coisinha lá, um detalhezinho, e ele perde a cabeça. E aí ele diz algumas palavras que não deveria dizer. E ele põe a mão na cabeça e diz: ah, meu
Deus, eu caí. Aí ele volta para casa naquela noite, e quando ele se ajoelha para orar, aonde é que está concentrada a oração dele? Onde é que está concentrada? Sobre o que ele vai falar com Deus. Quem sabe, amado, 10 ou 12 horas de vitórias ocupe uma frase na oração, e talvez 5 minutos de queda ocupe todo o restante do seu tempo com Deus. A tendência que nós temos de concentrar demais na exteriorização daquilo que está por dentro. E esta, amado, é a obra do diabo. O diabo se esforça para nos fazer concentrar na nossa porção pior. Porque quanto mais estamos concentrados na nossa porção pior, pior nós seremos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto. A sua vida exterior era o resultado daquilo que ele tinha por dentro. A lição que nós aprendemos: vamos trabalhar mais aquilo que está por dentro. E, amado, não estou aqui nem de longe insinuando que a expressão do exterior não tem importância, absolutamente. O que eu estou querendo compartilhar com vocês é a importância de valorizarmos mais a parte interior da nossa experiência cristã, a integridade do coração. Foi Jesus mesmo que disse: a árvore boa não produz frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Os frutos são o resultado da natureza da árvore. E esta, amada, é a lição que nós precisamos aprender. Por isso, para transformar os frutos, precisamos nos concentrar mais na raiz. Mas a verdade, amado, é que nós estamos tão atentos para os frutos que deixamos de cuidar da raiz. Não temos mais falado da árvore. Não estamos mais aqui falando da árvore, estamos falando da nossa própria vida cristã. Quantos conventos, amado, eu já vivi na minha vida cristã? Não apenas quando era um jovem convertido, não. Estou falando, amado, mesmo depois de ser um pastor e estar pregando por aí, trabalhando para a igreja de Deus. Quantas vezes eu via em minha vida frutos estragados, nesta planta, folhas caindo, e eu tinha lutas, conflitos tão grandes na minha vida, por causa dessas coisas. Até que um dia Deus me ajudou a entender que a melhor maneira de cuidar das folhas e dos frutos é alimentando a raiz, cuidando da raiz. Porque como a árvore má não pode produzir bons frutos, esta, amado, é a grande lição que nós precisamos aprender. A vida cristã, ela começa por dentro e depois ela se expressa por fora. Nós temos que ter o cuidado de não incorrermos nos extremos perigosos.
O extremo é aquele que diz assim: olha, você tem que cuidar do seu comportamento. Estão tão concentrados no comportamento: isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso não é pecado. Concentram toda a sua força e energia na vida cristã para os frutos e as folhas. E essa religião só promove peso de consciência, culpa e nada mais. E quase sempre um espírito crítico em relação às outras pessoas. Mas há um outro extremo igualmente perigoso. É aquele que diz assim: olha, na vida cristã o que importa é o que está no coração. Não importa o que você faz ou o que você deixa de fazer, o que importa é que Deus sabe o que vai no seu coração. Amado, esses são enganos satânicos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, por dentro e por fora, comportamento, ações, palavras, tudo isso como uma expressão da integridade que estava por dentro. Jesus aqui, de maneira tão sábia e tão eloquente, ele nos ensinou isso no Sermão do Monte. Foi dito aos antigos: não matarás, e aquele que matar será réu de julgamento, de juízo. Eu, porém, vos digo: aquele que se irá contra o seu próximo já está o matando em seu coração. O que é que Jesus está dizendo com isso? Será que Jesus está querendo dizer que é a mesma coisa uma pessoa se irar contra outra, ou ir até lá e tirar a vida da pessoa, é a mesma coisa? Não é isso que Jesus está dizendo aqui. É claro que não é a mesma coisa, é óbvio. É claro que matar literalmente é muito mais grave do que se irar contra uma pessoa. Mas não é isso que Jesus tinha em mente quando ele usou essa expressão. O que Jesus estava querendo dizer era o seguinte: olha, vocês estão tão preocupados e tão concentrados no comportamento, nas ações, nas expressões exteriores, que vocês não percebem que o pecado começa lá dentro. Antes de se manifestar num ato, o pecado já está no coração, já está lá dentro. O pecado público já foi cometido em secreto. Foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma mulher com pensamentos impuros em seu coração, disse Jesus, já está adulterando com ela. Será que Jesus estava dizendo que é a mesma coisa? Desejar pecaminosamente uma pessoa do sexo oposto, ou ir lá e praticar o adultério com essa pessoa, é a mesma coisa? Claro que não. Mas não é esse o ponto que Jesus está considerando. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: olha, vocês estão tão preocupados com a expressão exterior do pecado, com o ato em si, que vocês não percebem que antes de cometer o ato, vocês já são culpados diante de Deus, porque o pecado começa
lá dentro. É por isso, meus amados, a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês esta manhã é esta: vamos aprender a cuidar mais da raiz, cuidar mais do coração. E sabe qual é a grande notícia que nós descobrimos na palavra de Deus? É que Deus transforma a nossa vida de dentro para fora. Amém? Amém. Não é de fora para dentro. Não pense, amado, que porque você faz esforços sobre-humanos para não cometer um pecado, para não cair em uma tentação, e eventualmente até você não comete pecado, não cai em tentação, e você vibra porque alcançou a vitória. Vitória? Que vitória é essa? Amado, nenhuma vitória que vem como resultado de esforços humanos é vitória verdadeira. A verdadeira vitória é aquela quando Deus transforma o nosso interior. Quando Deus mexe primeiro lá dentro, aí está a verdadeira vitória diante do pecado, diante das tentações. E a grande notícia que Deus nos dá, sabe qual é? É que todos podemos ser vitoriosos diante de Deus, pelo poder de Deus, esse poder que transforma, esse poder que muda a realidade interior, esse poder que muda por dentro. E sabe, amado, já faz algum tempo que eu tenho agradecido a Deus por algumas vitórias que Ele tem me dado e que eu não percebi. E só muito tempo depois eu começo a me lembrar alguns pontos fracos, algumas arestas que havia na minha vida, de uma obra gradativa do Espírito Santo em nossa vida. E Deus vai transformando a nossa vida, Deus vai nos dando vitórias que a gente nem percebe. E repito, amado, as grandes vitórias não são aquelas que vêm como resultado dos nossos esforços. Eu vou resistir a essa tentação. O indivíduo que está querendo vencer o vício do cigarro, por exemplo, o indivíduo que está querendo vencer uma prática pecaminosa, seja ela qual for, seja um pecado secreto, seja uma mentira, seja lá qual pecado que você está cometendo, isso está incomodando você. E muitas vezes, amados, para ter vitória sobre essas coisas, quantas vezes você faz esforços veementes, esforços tremendos para não cometer o pecado, e aí então vem a tentação e através dos seus esforços você consegue a vitória. Mas acontece, amado, que essa vitória não está plena ainda. Porque a verdadeira vitória é aquela que acontece como obra do Espírito Santo. Não é a correção do comportamento exterior que vai lhe dar um caráter santo aos olhos de Deus. É o contrário. É quando Deus transforma o seu caráter conforme a sua santidade, que você vai ter um comportamento santo também. E amado, não quero dizer que você pare de fazer esforços veementes para vencer a tentação e o pecado. Não é isso que eu estou dizendo.
Precisamos continuar. No entanto, amados, saiba que a verdadeira vitória não é uma vitória momentânea que vem na hora da tentação, não. A verdadeira vitória é aquela que acontece por dentro. É quando você se expõe à graça transformadora de Deus. Esse é o grande esforço que nós precisamos verdadeiramente fazer. É o que precisamos fazer em nossa vida cristã. Estarmos expostos à graça transformadora de Deus. E aí Deus vai operando, Deus vai transformando. A transformação que Deus opera acontece enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos em comunhão com Deus. É ali que o Espírito Santo vai transformando. E olha, amado, quando você desliza e quando você cai, quando a tentação vem, você não resiste, comete o pecado, você diz assim: ah, eu fui derrotado, não é? Foi derrotado coisa nenhuma. Se nenhuma vitória é definitiva, quando você alcança no momento da tentação, da mesma forma, nenhuma derrota é real quando ela acontece no momento da tentação. Não desista de Deus, continue a sua luta, levante-se, confesse o seu pecado e continue. Esqueça o que ficou para trás, vá em frente, dê mais um passo, continue se expondo à graça transformadora de Deus, através da Bíblia, através da oração, através das oportunidades que temos na igreja, através de tantos recursos que Deus coloca à nossa disposição. Exponha-se à graça transformadora de Deus e Deus vai lhe dar a verdadeira vitória. Amém? A verdadeira vitória consiste em um caráter íntegro que se manifesta numa vida reta. Eu e você, amado, podemos ser um troféu nas mãos de Deus. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Amém? Eu queria fazer uma pergunta para você nessa manhã. Estamos caminhando para o final. Será que tem alguém aqui essa manhã que está precisando de uma vitória específica diante de Deus? Quem sabe, talvez você não tenha perdido a sua comunhão com Deus, sua comunhão com a igreja, com os irmãos, e até mesmo a sua comunhão com o próprio Deus. E por alguma razão, por alguma dessas coisas da vida que você talvez tenha se distanciado de Deus, ou talvez ninguém saiba, talvez ninguém esteja percebendo, mas você sabe que está muito longe do Senhor. Você não gostaria de, nessa manhã, fazer uma renovação da sua vida com Deus? Abaixe a sua cabeça, em nome de Jesus. Gostaria de fazer uma renovação da sua vida com Deus e dizer assim: Senhor, eu quero restaurar a minha comunhão contigo. Senhor, eu não consigo ser feliz longe
é somente uma coisa: filho, vem, volta, não deixe para amanhã. Hoje é o dia de voltar. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você fez ou deixou de fazer, que o levou para distante da comunhão com Deus. Você sabe, eu não sei, mas você sabe. Por que você não renova a sua vida com Deus nessa manhã? Deus não precisa de tempo. Deus só precisa de um coração aberto. Exponha-se à graça transformadora de Deus nesse momento. E Deus fará de você um troféu da vitória dele sobre o diabo. Amém? Amém. Senhor, estamos todos aqui diante da tua presença. Nós reconhecemos, ó Deus, que somos pequenos, que somos falhos, e por algum motivo, Senhor, nós talvez tenhamos nos desviado do Senhor. Nós queremos nessa manhã restabelecer a nossa comunhão contigo. Obrigado porque o Senhor sempre atende às nossas orações. A tua palavra nos diz que há um coração quebrantado e contrito não desprezarás o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos despreza. Obrigado porque estamos aqui, contritos, quebrantados diante do Senhor. Pedimos, Pai, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder na nossa vida. Que sejamos, ó Deus, a partir de hoje, pessoas melhores, íntegras e retas diante do Senhor. Faz essa obra poderosa na nossa vida. Nós sabemos que só o Senhor pode fazer. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus, e para a glória do teu nome. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. No próximo domingo nós então continuaremos, com a nossa série de mensagens sobre a vida de João. Não deixe de vir, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.